Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genildo do canal Genildo Geek e hoje vamos falar da terceira temporada de um anime que vai contar a história de Lloyd Forger, um espião habilidoso que precisa formar uma família para uma missão, né? Ele adota a Anya, que é uma telepata, uma menina telepata, e se casa com Yor, uma assassina habilidosa, sem que nenhum deles saiba os segredos um do outro. A trama acompanha as aventuras dessa família improvável enquanto eles tentam manter suas vidas duplas e, ao mesmo tempo, proteger o mundo. Ao mesmo tempo que eles mantêm as suas vidas duplas em segredo deles mesmos, eles tentam proteger o mundo. A única que sabe do segredo da família inteira é a Anya. Por quê? Porque ela é telepata, né? E aí eu estou falando de família espiã, então já só tô dando like, já comenta embaixo, já compartilhando esse vídeo, porque hoje ele será épico. Então, vamos embora! Bom, galera, nesse episódio nós vemos que o professor que participou do sequestro, o professor que estava ali no ônibus na hora em que o ônibus foi sequestrado, como uma das vítimas, né? Estava tendo muitos pesadelos e sempre ele acordava muito assustado, né? Ele sempre estava muito assustado pelo que ele tinha sonhado. Ele sempre sonhou com muita coisa e tudo mais. E sua mulher manda ele calar a boca. Ela estava ali do lado dele, ele acorda assustado, gritando e tudo mais. Ela manda ele calar a boca porque ela queria dormir, né? Ela queria dormir. Ele pede desculpas para ela por ter feito barulho. E aí ele fica se perguntando o que estava acontecendo com ele, porque ele sempre acordava meio assustado e com as mãos tremendo, né? Tipo eu quando eu tomo meu sertralina, né? E antes dele se arrumar, né? Ele acaba olhando, ele estava tomando café e tudo mais. E aí ele ia se arrumar para poder ir dar aula, né? E aí ele acaba vendo um papelzinho com o nome do Lloyd, que o professor Henry lá, o que tinha aparecido para ajudar a levar comida e tudo mais, tinha indicado para ele como um psiquiatra que poderia ajudar na situação do trauma e tudo mais. E o Austin estava lidando com isso, né? Estava lidando com um certo trauma. E ele acaba indo se consultar com o Lloyd. Ele fala isso, ele fala tudo que. Ele fala do que está acontecendo, dos pesadelos e tudo mais. E aí ele acha que pode ter sido gerado por causa do sequestro do ônibus. E aí ele pergunta: as crianças do colégio estão vindo se consultar aqui e tudo mais. O Lloyd explica que sim. A única que não demonstra certo trauma é a Anya. Por quê? Porque ela sabia desde o começo, né? Tudo mais, ela já sabia como lidar com toda aquela situação desde o começo, né? E ali o Henry, né, o próprio prefeito, quando termina ali a sessão, o Henry agradece a ele, falando, eles estavam praticando algumas respirações, algumas coisas que pudessem ajudar, né, para ele passar esse trauma. A própria Fiona aparece e é aí nesse momento que a cena dos episódios eles começam a ficar meio que travado, né? Mas só pela leitura eu consegui entender o que estava passando, né? A Fiona aparece. A Fiona aparece falando que o Austin estava mentindo. Nesse momento, Lloyd pede que ela investigue mais sobre ele para saber o que tinha causado todo esse problema e tudo mais. E ela fica muito feliz por ter conversado com Lloyd por 12 segundos. Ela conta sempre quanto tempo que ela teve uma palavrinha com Lloyd, né? E na próxima consulta, do Austin, o Lloyd fala que ele estava vinha antes do sequestro, mas ele não queria aceitar que vinha antes do sequestro. Por quê? Porque ele já estava começando a agir diferente, todo mundo que trabalhava com ele percebeu essa diferença, né? Não queriam que ele fosse dentro do ônibus, não queriam que ele se juntasse às crianças dentro do ônibus, porque ele já estava meio que estranho já antes do sequestro. E a causa do medo do Austin era a sua própria esposa. Ele sentia medo da própria esposa, pois ela fazia coisas com ele que causaram um certo trauma. O Lloyd fala que ele deveria enfrentar seus medos, enfrentar tudo que ele pudesse para poder se curar.
e pede que ele imagine ali dentro do consultório que ele estaria na frente da sua própria esposa. Ele meio que começa a gritar, pedindo que ela não pegasse uma faca, mas o episódio estava travado, a cena do episódio estava travada, não dava muito para saber o que estava acontecendo, mas pela leitura da legenda eu consegui pegar um pouco, né? E aí ele estava pedindo que ela não pegasse a faca e que não jogasse cebola em seus olhos, porque ela queria fazer isso. Mas o Lloyd fala que isso não é real, que ele tá no consultório, que ele não tá de frente com a sua própria esposa. Mas a imaginação dele foi tão longe, mas tão longe, que ele acabou vendo que realmente o trauma era com a esposa dele. E aí, depois que ele termina essa consulta, né, ele tinha começado a conversar com sua esposa, começou a melhorar. Né? Depois de muito tempo, ele começou a conversar com sua esposa, começou a melhorar a sua relação com ela, né? E aí, em outro momento, nós vemos que as meninas de onde a Yor trabalha, que ela trabalha como assassina, mas para esconder esse seu lado, ela trabalha numa prefeitura. Então, elas queriam saber se a Yor queria sair para beber, porque elas queriam ver se tinha alguma coisa, se tinha alguma preocupação que afetava a Yor, né? Para elas fazerem alguma coisa, porque elas queriam sempre atormentar a Yor, né? Mas ela estava querendo esconder a sua profissão, que seria assassina, e ela acaba ouvindo a conversa e interpreta tudo errado. Tudo que as meninas falaram, ela interpreta errado. Né? E aí elas falam que ela deveria dar um beijo de boas-vindas quando ela fosse embora. Só que ela estava muito bêbada. Né? E ela, quando bebe, ela fica um pouquinho mais soltinha, né? Ela fica um pouco mais libertina. E aí ela tenta, né? Mas o Lloyd fica o tempo todo pensando nisso. E é isso, galera. Meu nome é Genildo, do canal Genildo. É isso, galera. Meu nome é Genildo, do canal Genildo Kika. Eu te esperaria aqui sentadinho todo dia. Então já vai sentando dedo no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão do inscreva-se, o botão do sininho. Arigatou e sayonara.